Agora tá gravando, tá, Selma? Aí, maravilha! Agora nós estamos oficialmente na terceira, né, terceira conferência. Muito obrigada aí às nossas parceiras, parceiros que estão sempre nos ajudando aqui nessa tarefa de colocar as tecnologias a nosso favor. É para isso que elas servem, é para isso que elas têm que servir. Então, gente, a nossa terceira conferência do nosso projeto Baraunas, né, dos Sertões, e a partir da nossa especialização sobre até feminismo, agroecologia e antirracismo. E esses nossos encontros, ele faz parte, né, dessa nossa, da programação do curso, e hoje nós estamos na terceira conferência com o tema racismo ambiental, emergências climáticas e os impactos na vida das mulheres, e certamente, né, quando a gente traz os impactos na vida das mulheres, é reafirmando a estrutura que nós temos na nossa sociedade, né? É uma estrutura ainda desigual, muito longe, né, de uma equidade que a gente busca, uma estrutura patriarcal, racista, uma sociedade que ela exclui, uma sociedade que ela negligencia e que ela viola direitos, né? Mas a gente precisa criar os mecanismos necessários para o enfrentamento às desigualdades, para o enfrentamento a todas as formas de opressão, e a gente reconhece que as mudanças climáticas, os eventos climáticos, ela, ela prejudica de uma forma diferente quando as pessoas elas já estão numa situação de exclusão, né? Se essas pessoas elas não têm acesso aos serviços públicos de qualidade, se ela não vive com dignidade, ela não tem o acesso pleno aos seus direitos, sejam mulheres rurais, sejam mulheres urbanas, sejam mulheres quilombolas, das periferias, mulheres indígenas, certamente é um grupo que se torna ainda mais vulnerabilizado diante desses eventos, né? Diante de todas essas questões, né? E aí a gente não fala somente, a gente fala nas emergências climáticas, a gente fala em longos períodos de estiagem, já que, né, a maioria certamente aqui são as companheiras e companheiros do Nordeste, a gente fala sobre períodos de enchente, de longa estiagem, tivemos uma pandemia, e em todos esses eventos, as mulheres, elas são as mais afetadas, né? E aí, quando a gente traz a questão do papel das mulheres na reprodução da vida e na tarefa do cuidado, né? As mulheres, elas são também aquelas que menos participam das tomadas de decisão. E eu lembro muito quando a gente falava sobre o acesso das mulheres às cisternas, né, às águas, tanto para consumo humano quanto para a produção, a gente também problematizava o lugar das mulheres nas tomadas de decisão, o lugar das mulheres nas comissões, o lugar das mulheres em espaços é, de forma equitativa com os homens nesse lugar de tomadas de decisões. Então, se as mulheres elas continuam sendo minoria, né? Se as mulheres elas são a minoria nesses espaços, por exemplo, tem um dado da Infoclima que diz que 32%, apenas 32% das mulheres elas estão
relacionadas estão em campos de trabalho relacionados a energias renováveis, né? Então, se elas são a minoria, né, e elas não têm o espaço necessário para a tomada de decisões. Então, quem toma as decisões, né? Quem propõe soluções estruturantes para todos esses problemas, né? Essas emergências climáticas que atravessam a vida das mulheres. Então, nós precisamos nos apropriar, né? Então, esse encontro hoje é também para isso, é para a gente problematizar, para a gente criar estratégias, né, de enfrentamento a essas desigualdades e, consequentemente, de estar no lugar de tomadas de decisões que nos favoreça e que ouça as mulheres na sua especificidade, né? Ou as mulheres no plural, melhor dizendo, nas suas especificidades. Então, e aí a gente precisa falar de mulheres, mas as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, que geralmente são as mais afetadas, mas que elas também não estão nesse lugar de tomadas de decisões, né? Elas não estão nesses espaços mais amplos que a gente chama de espaços de poder, né? Espaços de incidência política. E, enfim, né? Então, esse nosso encontro hoje, ele traz essa proposta, e aí, com muita alegria que não vou apresentar, vou deixar que elas se apresentem, mas eu já vou adiantando aqui, pegar minha pesquinha, né? Para falar das nossas convidadas, novamente, Lorivânia Soares, que ela é coordenadora executiva da Secretaria de Política para as Mulheres da Bahia, também jornalista, pesquisadora e professora licenciada, e Sônia Ribeiro, que ela é da Frente Negra do Velho Chico e também do CONEM Mulher Bahia. Então, quero que vocês, vou dar um tempo para que vocês possam se apresentar, e cada convidada vai ter aí 25 minutos, né? Um tempo bacana para, né, ouvir vocês, beber dessa fonte de sabedoria, de conhecimento, de lutas, né? Nesses espaços tão importantes que vocês estão, espaços que são tão estratégicos para definição, para intervenção em políticas que mudam a vida das mulheres. E a gente sempre fala, se muda a vida das mulheres, muda o mundo, né? Se muda o mundo, tem que mudar a vida das mulheres, senão não faria, né? Não faz nenhum sentido. Então, a gente começa com... Mas antes de começar a apresentar, Lori, quero mais uma vez agradecer a todos, todas e todos que estão aqui nesse encontro. Nós estamos agora com 74 participantes aqui na sala. Vocês também podem, gente, ir mandando as mensagens aqui no chat, né? Já tem algumas aqui. Nós temos companheiras de vários estados aqui, majoritariamente do Nordeste. Então, sejam muito bem-vindas. Aquelas que estiveram com a gente aí nas aulas, né? Bom revê-las, bom reencontrá-las, já vi algumas aqui, então sejam muito bem-vindas. Esse encontro é para vocês, né? Então, fiquem muito à vontade, anotem as perguntas, os questionamentos, as propostas, que nós vamos ter um espaço muito bacana para que vocês também façam essa interação com as nossas convidadas. Não definimos uma ordem, mas podemos ver aqui entre Sônia e Lorivânia. O que é que vocês acham? Na ordem de apresentação estava Lorivânia, mas o que é que vocês acham? Começa por Lorivânia, por Sônia? Pode ser, pode ser. Pronto. Não tem problema. Ótimo, maravilha. Eu já começo e já me apresento e já falo tudo já? Ou então a gente pode fazer o seguinte, Lori, vê a intimidade, Lorivânia. Você se apresenta, a Sônia se apresenta e depois você começa.
que aí a gente já vai criando um ambiente mais, Tá. É né? mais dinâmico, né? Isso, Senão fiquem à vontade. vou ficar aí meia hora falando, vai ficar um pouco, talvez até chato, não sei. Vamos lá. Fica É, não, bora lá. bora lá. A responsabilidade aqui tá grande. Então, boa noite a todas as pessoas. Dizer que é um prazer estar aqui com esse coletivo, que eu já vi que tem gente aí de vários lugares, né? Então, somos um grupo muito diverso. Então, primeiro, prazer de estar aqui com vocês essa noite. Agradecer o convite de Selma, que é uma pessoa, uma amiga, uma companheira de luta, né? Uma militante que eu tanto admiro e bebo também dessa fonte, viu? Porque é uma pessoa que nos anima, nos acolhe. Então, dizer desse prazer de pronto atender o convite, né, Selminha? Nem pensei, eu disse, gente, eu tenho que pensar mais quando eu recebo o convite, eu tenho que primeiro pensar, mas com o Selma foi no automático, eu já dei logo sim. Depois eu disse, será que eu estava pronta mesmo para esse sim? Mas vamos embora. Eu quero me apresentar e, assim, eu sou menos coordenadora técnica da secretaria do que todas as outras coisas que eu vou falar, porque eu estou há um mês e pouquinho na secretaria, vinda da universidade como professora cedida, da Universidade Federal do Sul da Bahia, mas antes disso, meu percurso formativo como jornalista, né, venho da comunicação, passando pela cultura também, nas minhas pesquisas acadêmicas, e fiquei 17 anos no Legislativo Estadual. Então, produzindo leis, acompanhando debates, uma série de avanços e conquistas, e também muita luta, né, para a gente conquistar nossos direitos. Mas também sou mãe, sou pesquisadora, sou mulher negra, então muitos demarcadores e atravessamentos que tudo isso vai fazer parte da minha fala aqui com vocês. Vou trazer um pouquinho de cada coisa, então, assim, é um bate-papo. Eu sinto muito de decepcionar, Selma, eu tenho mais perguntas do que respostas também, viu? Então, acho que vai ser um desafio aqui para todos e todas nós, essa noite. Então, passo para a Sônia e daqui a pouco eu volto. Rapidinho, Sônia, antes de você começar, é importante, Lori, um parêntese, né? Porque quando eu, a professora Marli, a professora Lorena, são as três colegas, as duas colegas que estão comigo, né, responsável por organizar esse encontro, a gente não pensa, e não pensou, obviamente, assim como todo o curso, né, todas as aulas que a gente acompanhou aqui, na pessoa, apenas na sua militância acadêmica, né? Quando você traz, e aí, antes de mais nada, dizer que Lorivânia ela é do semiárido, ela é da região semiárida aqui da Bahia, ela vem lá do município de Pintadas, né, Lori? Então, é desse lugar que a gente está falando, de alguém que está num espaço mais amplo e questiona o nosso bioma e o bioma caatinga, né? Como é que isso está sendo abordado? Como é que o mundo está olhando para, né, para a Amazônia, mas, né, para outros biomas, mas também precisam olhar para o nosso. Então, acho que esse lugar que Lorivânia vem, né, na região semiárida da Bahia, é o lugar que lhe dá essa total condição de também estar aqui contribuindo com a gente, porque a gente fala de vivência, né? A gente fala de construções e tal, desses outros ambientes, mas a gente está falando de vivência, do chão que a gente pisa também. Então, desde já, muito obrigada por ter aceitado o convite, Lori, e você já vem pronta, né? Você já vem pronta, então passo agora para a Sônia, para que ela se apresente também. Olá, boa noite. A benção, para quem é de Abença, né? E boa noite a todas as pessoas que estão nessa sala. E pedir licença à minha ancestralidade por me dar o prazer de poder estar aqui, né? Agradecer a Lorena de fazer esse convite e dizer que eu não sou baiana, né? Eu sou uma mulher negra do Rio Grande do Sul e morei 14 anos aqui na região de Semiárido de São Francisco, Santa Maria da Boa Vista, Petrolina. Estudei na Univasf, fiz mestrado na Univasf em Extensão Rural e estou socióloga
de formação e mestre em extensão rural, mas sou uma mulher negra, sou quilombola e sou uma mulher de terreiro, do 4º Distrito de Pelotas, do Rio Grande do Sul, Quilombo de Maçambique. E eu me sinto muito, muito à vontade em poder estar com vocês nessa grande roda, e a roda tem que ser de pergunta mesmo, né? Nós precisamos provocar perguntas para que nós possamos, em coletivo, trazer respostas a essa barbárie e esse atentado à vida que nós estamos vivendo, não é? Uma humanidade, eu sempre digo que nós somos destroçadas pelo colonialismo e nós precisamos retomar. Então, nesta roda aqui é uma roda de retomada. Então, eu quero agradecer e dizer o quanto é importante nós estarmos discutindo racismo ambiental, emergências climáticas e mulheres, especificamente mulheres negras. Assim. Então, eu quero agradecer esse momento e dizer o quão importante será. Nós estaremos aqui nessa grande roda e dizer que o futuro ele é ancestral. Então, trazer outras experiências, né, que já convivemos nessa terra hoje chamada Brasil, a partir de povos que foram originários aqui, é a perspectiva e da população negra, quilombos e outras organizações negras que são invisíveis, é a possibilidade de nós retomar e construir uma nova ética planetária. Acho que é isso que nós estamos fazendo aqui. Muito axé e boa noite. Boa noite, Sônia. Muito obrigada pela disposição, né, de estar aqui com a gente, para que nós possamos também beber dessa fonte, né? Rio Grande do Sul, Bahia, e aí colocaram Sônia baiana, então Sônia está aqui. Eu me autodenomino baiana, porque aqui chegou o primeiro barco, né? E com certeza os meus e as minhas chegaram aqui. Exatamente, Sônia. Então, bati o olho, né? Sônia baiana, Lorivânia baiana, mas fico muito feliz, né, com a sua chegada aqui também na roda e tenho certeza que a partir dessas travessias que você já fez, você tem muito a contribuir. Então, desde já, muito obrigada por estar aqui com a gente e vai ser uma noite, né, incrível. Então, a gente começa agora. Eu vou começar aqui, eu não sou muito boa de contar o tempo, porque eu me empolgo nas falas, né? E não vejo o tempo passar, mas eu vou me organizar aqui direitinho para a gente começar com Lorivânia e em seguida a gente, Sônia, entra na ciranda também. Vamos lá? Pode ser? Foi bom que esse tempo a gente ganhou, né, Sônia? Da apresentação. Pois já ganharam aí um tempinho. Eu queria saudar essa chegança de Sônia aí tão bonita, né, Sônia? E te agradecer também por dividir essa roda aqui comigo e com todos que estão aqui, todas nessa sala, tá? Bom, Selma trouxe algumas coisas que eu já coloquei, pontuei, inclusive, no que eu vou trazer para vocês, porque eu não posso falar desse tema sem falar de onde eu venho realmente, né? Então, eu queria trazer esse ponto de vista, essa vivência, para esse bate-papo, porque é isso que me dá a base. Vocês vão entender por quê. Mas eu queria começar falando da simbologia, né, desse encontro, da data. A gente está no mês das mulheres negras, é um mês super simbólico para a gente, que nos atravessa em tantas questões. Então, a importância desse tema nesse momento também do Brasil. O Brasil está passando por um momento muito difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente segue com muita esperança. Esse ano é um ano também muito importante, é um ano de COP. Não sei se todo mundo conhece o que são as COPs, né? Que são momentos em que o mundo para debater o meio ambiente, o clima. E esse ano é um ano que vai ser realizado aqui no Brasil, então é um momento realmente importante para a gente compreender a importância das nossas vozes nesses espaços. Mas isso vai ficar um pouquinho mais para o final, quando a gente for falar um pouco do nosso papel, né, enquanto sujeitos e sujeitas nesse momento e nesse espaço de incidência. Mas eu queria trazer duas questões. Eu estou vendo que tem homens também, queria saudar eles que estão aqui com a gente, apesar do tema ser mais hoje voltado para mulheres, mas
precisamos também de vocês, né, como aliados nessa luta. E eu parti também dessas duas perguntas para eu também trazer um pouco do que eu vou debater aqui com vocês, que é quando você percebeu pela primeira vez as mudanças no uso da terra, do clima, da natureza, na sua vida ou da sua família. Primeiro, eu fui partindo também um pouco dessa pergunta, e eu queria que vocês também se fizessem essa pergunta. Quando foi que vocês perceberam essas mudanças, né? No uso da terra, na natureza? Como é que vocês começam a ser afetados e afetadas por essas mudanças? E, por outro lado, se você percebeu e quando percebeu que as mulheres tinham um papel fundamental e essencial na defesa desse território. Então, são duas questões que eu me fiz para trazer os pontos que eu vou abordar para vocês e que eu também repasso essas perguntas para vocês refletirem, né, e fazerem o alto processo também de reconhecimento de vocês nesse percurso, nesse tema. E aí, eu falo isso para trazer um pouco da minha experiência, da minha vivência, que Selma já citou aqui. Eu venho de um município pequeno do semiárido da Bahia, chamado Pintadas. É um município de pouco mais de 10 mil habitantes, né, marcado aí também pela questão da seca, da estiagem. E eu cresci nesse ambiente, né, precisei carregar água durante toda a minha infância e juventude, né, longas distâncias. Então, a gente cresce num ambiente sem água, sem acesso à comida, mas assim, não na forma nutritiva como deveria ser, né? Não é passar fome, mas não é a nutrição que a gente deveria ter. Sem direito ao lazer também, sem acesso à educação. Então, a gente, primeiro de tudo, a gente é marcado por esse espaço. Sem acesso à universidade, né? Que a gente precisa sair do nosso território para ter acesso à universidade. Então, nessa época que eu era jovem, eu não conseguia compreender que todas essas questões, essas injustiças, né, faziam parte desse sistema, né, faziam parte desse processo que a gente vive, dessa negação de direitos, e que está muito conectada também com o racismo ambiental, né? O fato do semiárido ser esse lugar, que era um lugar tido como um lugar pobre, infértil, que não tem possibilidades futuras, que a gente deveria ir embora, isso também é racismo ambiental. Só que naquela ocasião, talvez eu ainda não percebesse isso como eu percebo hoje. Então, desde muito jovem, também fazendo muitas perguntas, inserida aí no movimento da cultura, da juventude, da igreja, né, começando ali a atuar nos movimentos de mulheres, vendo aquelas redes coletivas, a luta pelos direitos, eu comecei a perceber, né, que esses elementos que justificavam, né, que tentavam justificar esse semiárido por ele ser assim, não era só um fator natural, né, não era só uma questão climática natural. Tinha questões históricas, econômicas, políticas, tinham decisões políticas também por trás, né? Então, foi um momento de reconhecimento disso, quando eu começo a participar desses espaços de formação, espaços de conhecimento, para entender, né, esse processo histórico que a gente vivenciava e como é que a gente podia mudar isso. E aí, ao mesmo tempo, eu me via no limiar de dois discursos. Um que era o discurso fatalista, né, do semiárido como lugar que não vai dar certo, e o outro lado dos movimentos esperançando, né, promovendo ações de convivência com o semiárido, buscando ficar no território, porque a primeira coisa que tentam colocar na nossa cabeça é que a gente deve ir embora, né? Que a gente deve ir embora dos nossos territórios. Isso mesmo, Maria José. Então, assim, são experiências que nos marcam, né? Então, eu tinha esse questionamento. E quando eu comecei a atuar nos movimentos, né, então eu tive a oportunidade de ter uma bolsa de estudos e eu tive que sair do meu território. E naquela ocasião eu me questionava muito
e pensava assim, poxa, eu vou ter uma vida, né, legal na cidade, é outro mundo. Só que eu saí do meu território, mas ele não saiu de mim. E quando eu venho para a universidade e tive a oportunidade de depois cursar o mestrado, o doutorado, foi justamente sobre o meu território que eu procurei pesquisar. Eu queria entender mais sobre isso, eu queria produzir conhecimento sobre ele, porque até hoje a gente não tem universidade no nosso território. É um miolo da Bahia que ainda está com esse vazio educacional e muitos jovens ainda migram, né, para poder cursar a graduação e muitos não voltam. Então, a gente perde também esse capital político, social, econômico, cultural, que é desse jovem que precisa realmente buscar o conhecimento. Claro que hoje um pouco com as tecnologias, né, EAD, isso tem mudado um pouco o cenário, mas naquela ocasião tinha esse desgarrar do território. E eu sentia muito essa falta porque eu fui criada nesse processo. Então, eu estou falando isso para dizer que a importância desse conhecimento e dessa perspectiva. E nesse percurso, ainda hoje, depois de muito tempo, e aí Sônia falou muito dessa coisa da ancestralidade, eu realmente percorri esses espaços, como o Selma disse, sempre defendendo uma nova perspectiva sobre o semiárido. E aí eu quero muito destacar o trabalho do MOC, que é de onde Selma vem, o trabalho da ASA, que é a Articulação do Semiárido, que foram minhas fontes naquela ocasião, para eu entender a importância de buscar uma justiça social, uma outra leitura do semiárido. E ainda hoje eu me vejo me perguntando sobre as nossas raízes no território, porque a gente não tem memória, a gente não tem sistematização. Então, por exemplo, os nossos quilombos, os nossos povos originários, a gente não tem conhecimento sobre eles. E, recentemente, fazendo uma pesquisa, eu estou cada vez mais imbuída de buscar saber sobre isso, e aí eu descubro, por exemplo, que no nosso território, que é a Bacia do Jacuípe, existiam povos tapuias, povos indígenas tapuias, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, é nesse processo que a gente vem buscando esse conhecimento de entender essas raízes e por que isso foi negado para a gente? Porque a gente não tem essa memória, né? Os nossos povos foram dizimados, então a gente não tem esses arquivos, os poucos remanescentes de quilombos que a gente conseguiu, né, o registro, ainda são muito marginalizados. Então, tem uma série de questões aí que diz muito sobre o que a gente está discutindo hoje, que é esse racismo mesmo ambiental e o racismo estrutural, né, de forma mais ampla, que acaba impactando justamente sobre esses povos e esses grupos, né, marginalizados, explorados, vulnerabilizados. Então, como é que a gente conecta tudo isso, né? Essas questões que eu estou falando e esse entendimento também que eu venho construindo a partir dessas experiências e acredito que vocês também, né, que estão na TE, que estão nesse trabalho na ponta, nos territórios, que conhecem perfeitamente essa vivência. É entendendo, né, como é que esse capitalismo ele age, né? Como é que o capitalismo ele explora, né, para gerar lucro, para expandir seus mercados, cada vez a natureza, né? E, sobretudo, a exploração das mulheres. Então, são questões que estão muito conectadas com esse tempo que a gente está vivendo, né, que a gente precisa trazer. E essa lógica ela é muito baseada na exploração da terra, né, dos recursos naturais, né, a mineração cada vez aí crescendo, a poluição dos rios, enfim, tudo isso que certamente vocês já discutiram muito aqui, né, que eu estou aqui só citando, mas que certamente vocês vivenciam isso no campo, né, o impacto do agrotóxico sobre a alimentação, né, a terra cada vez menos fértil, cada vez mais seca, mais árida. A gente tem estudos que 75% da terra está
aumentou 75% da aridez nos últimos 30 anos. E o Brasil, nesse planeta aí, e a região Nordeste especificamente, é uma das mais impactadas. E nós que estamos no semiárido, né, estamos muito mais suscetíveis, né, a essas mudanças, assim como grupos também marginalizados em outras periferias do mundo. Então, o racismo ambiental, como o Selma trouxe aí, ele vai dizer, ele vai justamente caracterizar esses grupos que são os mais afetados, né, por essas violações. Na pandemia, a gente falava que a gente estava no mesmo mar, mas em barcos diferentes. É mais ou menos isso, se a gente for comparar, né, quem são esses grupos que são os mais afetados pelas mudanças e por esses impactos. E aí tem muitos autores, eu não vou ficar aqui citando, mas as mulheres são as mais impactadas, as mulheres rurais, as mulheres do campo, as mulheres indígenas, quilombolas. E a Silvia Federici, por exemplo, que é uma italiana, uma pesquisadora, e tem outras também, tem brasileiras, tem as mais recentes, mas também as nossas mais velhas, né? Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez, enfim, várias estudiosas que já falavam sobre isso, sobre a colonização sobre os nossos corpos, e como essa estrutura, né, que sustenta aí esse racismo, ele também está presente sobre os corpos das mulheres, né? E como isso atinge os corpos das mulheres. Selma falava logo no início de como a gente se desdobra para cuidar da casa, para cuidar também da natureza, para cuidar do alimento. Então, as mulheres são essas guardiãs, né? São as que menos produzem consequências, digamos assim, mas são as mais impactadas, mas são as guardiãs também desses saberes e desse esperançar por um mundo diferente. Então, o que a gente precisa pensar é como diz aqui o tema de hoje, como é que isso impacta na vida das mulheres urbanas e rurais. Isso impacta de diversas formas, então quem está no campo vai sentir de uma maneira, mas quem está nas periferias urbanas também sentem, né? Isso tem muito a ver com a falta de acesso a recursos, a infraestrutura, a transporte, né? Quem mora aí, por exemplo, em lugares vulneráveis a riscos, a desastres, né? Nas periferias das cidades, todos os anos a gente tem inúmeros desastres no Brasil, né? Se você for fazer um panorama, quem são essas pessoas? Geralmente são as pessoas negras, né? Que estão nesses indicadores. Então, a gente tem esses endereços, né? A mesma forma no campo. Como é que isso se traduz no campo? Na perda das safras, né? A gente tem aí, hoje em dia, a gente tem, além da pobreza, né, da insegurança alimentar que é ocasionada, é um ciclo sistêmico que acaba acontecendo por conta da seca e da dificuldade de produzir. Isso vai criando todo um sistema que acaba agravando cada vez mais as consequências para as mulheres. Então, a migração forçada, né, digamos assim, a busca pelos alimentos acaba sendo cada vez mais dessa mulher, porque muitas também são mães solo, são as responsáveis pela casa. Muitos homens, né, saem, migram, e essa mulher fica ali no campo trabalhando, né, cuidando dessa casa, cuidando da natureza. Então, esses impactos são diversos e são sentidos de maneiras diferentes, né, porque também as mulheres são diversas. Mas, enfim, é todo um sistema que a gente consegue conectar como isso impacta de verdade na vida dessas pessoas. Então, por exemplo, a gente tem, e aí eu queria citar, por exemplo, a minha pesquisa. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre mudança climática e impacto na cultura alimentar. E a gente percebe que cada vez mais, e tem assim um indicador muito forte de redução das nossas safras no território do qual eu participo. Então, por exemplo, a gente tem redução de mais de 85% do milho,
né? A mandioca ainda tem um pouco, tem alimento que a gente já não tem mais. Então, a gente perde aí não só o alimento em si para a nutrição, mas a gente perde a renda, essa família perde a renda, essa família perde os ritos tradicionais que eram envoltos nesses processos de plantio, de colheita, de beneficiamento, que eram momentos comunitários também festivos, era um momento de fortalecer esses vínculos, era um momento da partilha, que a gente não tem mais, entregar uma cesta de milho para a vizinha para comer junto. Então, são rituais, são perdas que a gente diz que são as perdas não econômicas, ou seja, não se pode monetizar, mas são perdas muito valorosas. A gente não consegue valorar isso, mas ela tem um preço, que é justamente essa falta de conexão das pessoas, porque a gente perde esses momentos mesmo de conexão da comunidade, a gente perde, a gente vai criando, vai perdendo esse momento das empatias também, vai criando uma sociedade mais fria, que a gente acaba no dia a dia não parando para pensar, porque a gente fica muito, a gente não, né? Os grupos, os pesquisadores ficam muito voltados para os dados numéricos, os dados frios, mas essa parte simbólica, né? Onde é que estão esses dados? E aí eu sou muito feliz de dizer que eu estou fazendo essa pesquisa e é um grupo de pesquisadores que estão em países diferentes. Eu tive a felicidade de ser uma das selecionadas para fazer essa pesquisa, estou fazendo no semiárido, mas eu tenho, por exemplo, colegas estudando o impacto do derretimento das geleiras nas comunidades lá do Ártico, como isso tem impactado, ou os vulcões, né, as enchentes, enfim, e fazendo isso sempre nos territórios mais marginalizados, para a gente perceber como essa mudança climática, esse racismo, né, ambiental está impactando em diversos aspectos, e aí na cultura, na saúde, que é um aspecto super novo desse estudo, porque assim, isso vem também pela pandemia, né? O aspecto da saúde vem muito forte, porque cria uma ansiedade, que eles todo dia usam um nome diferente de ansiedade climática, mas assim, é o estresse. Por exemplo, quando uma família perde uma safra, ela investiu um recurso ali, muitas vezes fez uma dívida no banco, né? Muitas vezes, quem tem aqui avó, ou vem de uma família mais antiga, vai saber que aquele saco de feijão era a poupança, né, da família. E muitas vezes essa poupança não foi refeita. Então, essa família sofre, essa família fica ansiosa, essa família se desintegra, né? Se estressa. Então, cria um quadro de ansiedade, um quadro de saúde mental e emocional, que o estudo também vem trazendo. A perda da biodiversidade. Então, por exemplo, e aí eu participei vou dar um exemplo da biodiversidade, porque eu achei fantástico que eu estava numa palestra e tinha uma pessoa da Defesa Civil, e a gente falando de sistemas de alerta precoce, sistema de alerta de chuva, de enchente, e quando a perda da biodiversidade nesses territórios de povos originários, por exemplo, às vezes é o canto de um pássaro, é o som do sapo, que eu não sei como é que eu digo, cochear, como é, amiga? Que o sapo faz. Mas, assim, esses sons da natureza são avisos, né? São elementos que os povos originários usavam para entender a natureza, se ia chover, se ia ter mais seca. E com essa perda da biodiversidade, seja pelo desmatamento, né, das espécies nativas ou pelo rio que seca, então a gente vai perdendo mesmo, o passarinho vai embora, os animais de caça já não existem mais, a gente vai perdendo toda essa beleza aí, por conta desses processos mesmo. E a expulsão dos povos dos territórios, seja uma expulsão direta ou indireta, né, porque acaba tendo outros processos que são também tidos como expulsões, porque eles vão sendo coagidos, ameaçados, enfim.
Então, são muitas questões. Eu não estou conseguindo ver as mensagens. Eu sei que vocês estão interagindo aí, porque eu estou no celular, mas depois eu olho. Então, são muitos elementos, sabe, em relação a isso. E aí, não sei como é que está meu tempo, mas eu acho que eu tenho o quê? Acho que eu já tenho tenho um tempinho aí, né? 3 minutos, Lore. Quanto? 3. Certo. Então, assim, queria retomar, trazendo agora o foco específico das mulheres, e aí Selminha falou algo que eu queria deixar para o final, que é dizer como o racismo ele está entremeado com esse patriarcado mesmo, porque onde é que nós estamos, as mulheres, né? As mulheres estão na governança, seja na governança dos poderes em geral, mas na governança climática, são elas que tomam as decisões do clima. Se você for olhar, por exemplo, nas últimas COPs, você vai ver que a porcentagem de mulheres é ínfima para os homens que estão nas grandes mesas de negociação, por exemplo. Né? Mas quem está no dia a dia, cuidando dessa natureza, cuidando das sementes, né? Cuidando das crianças, esse trabalho reprodutivo que a sociedade tenta não valorizar, mas que a gente sabe que é o que permite que a roda gire, né? Permite que a economia gire. Então, assim, quem está nessas mesas não são as mulheres. Então, como Sônia trouxe aqui, a gente precisa pensar no novo pacto ético civilizatório, um novo modelo, né? Eu acho que não um novo modelo, mas até entender que modelos ou que referências até a gente já tem, porque os povos originários se adaptaram há muitos e muitos anos, vem fazendo, né, adaptações, criando resiliência mesmo. Os próprios povos do semiárido fazem isso muito bem. Então, não diria que era um novo modelo, mas, assim, fortalecer um modelo de um projeto de desenvolvimento que tenha como base esse cuidado com a natureza, com as mulheres, né, que nos permita o bem viver, que é o que a gente luta e acredita. Então, e aí, voltando para o início, quando Selma falou dessa minha relação com o território, então, em todo momento, eu tenho tentado fazer isso, e eu acho que é pensar assim, o que nós podemos fazer? Lembra das perguntas do início? Nós, como sujeitos e sujeitas, o que nós estamos fazendo? E aí eu falo sempre com muita felicidade. Durante esse tempo, eu tenho continuado atuante profissionalmente, mas eu sempre colaboro com o meu território. Então, eu participo, por exemplo, de um grupo internacional de mulheres que está em áreas de risco, que são mulheres que estão em áreas de enchente, de terremoto. Aqui nós estamos em áreas de seca, que nós nos conectamos e nos fortalecemos. Por que eu estou falando disso? Para insistir no aspecto das redes, dos coletivos, né, dessa força coletiva que a gente só tem se a gente ficar junto, se a gente lutar junto. Então, nessa experiência com essas mulheres, eu pude fazer parte de mesas na ONU. Então, claro, assim, não vou ter a utopia, claro, vou ter, mas assim, eu não vou achar que isso vai mudar o mundo, mas que a gente precisa estar nesses espaços teimando, provocando mesmo, dizendo que a gente existe, né? Então, a partir desses movimentos, tive essa oportunidade. Sempre que eu posso, tento, como jornalista, trazer essas iniciativas, falar dessas experiências que dão certo, porque a gente também está cansada de trazer só o que não dá certo, só o aspecto negativo, e no semiárido sempre foi isso, sempre foi essa perspectiva muito homogeneizada, de uma visão estereotipada do semiárido, e aí não é só a Amazônia mesmo. A gente existe no Cerrado, na Caatinga, nos Pampas, no Pantanal, né? Em todos esses biomas existem pessoas, existem lutas, né? E precisamos trazer isso para esse momento do Brasil, da Bahia, do mundo. Estamos num momento de crise, guerra, crise política, e vocês estão acompanhando, né? Os Estados Unidos saiu do Acordo de Paris, que era esse acordo para emissão de menos gases, de efeito estufa,
ameaça de que os acordos internacionais agora na COP não vão ser exitosos, enfim, mas são momentos importantes que a gente precisa acompanhar e tentar incidir politicamente, tentar levar nossas propostas, nossas indignações. E aí eu queria dizer uma coisa rapidinha para encerrar. Esse ano, por exemplo, é um ano importante porque a gente tem a primeira Conferência Nacional de Mulheres Indígenas. Para a gente pensar assim, gente, há quanto tempo nós existimos? A primeira Conferência Nacional de Mulheres Indígenas está acontecendo nesse momento, vai ser agora início de agosto. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente tem esses desafios, que tem essas lutas todas, a gente tem vocês, a gente tem grupos assim que nos animam muito nessa perspectiva de que a gente pode juntas mudar. Não é fácil, né? Ninguém tem essa ilusão, mas quando a gente se junta, a gente consegue grandes avanços. Então, eu acredito muito nisso, e é isso que motiva cada dia que a gente possa estar nesses processos, né? Então, o nosso corpo, a nossa voz, do jeito que nós somos, nós podemos contribuir. Então, eu contribuo agora como professora, agora como na secretaria, mas como militante, como jovem, vocês, em qualquer lugar, a gente pode fazer algo para juntar essas pecinhas aí, seremos muito mais fortes. Eu fico aqui agora depois com perguntas ou com comentários. Se quiserem saber mais, eu posso também estar trazendo, mas agora também vamos ouvir Sônia, né? E depois a gente partilha aí mais alguns comentários. Obrigada, gente. Maravilhosa! Muito obrigada, Lore. Que apresentação, né? Que bate-papo melhor do que a apresentação, essa nossa te escutar nos fortalece, né? E você estava falando, e eu fazendo aqui minhas anotações, que era justamente para a gente também talvez depois lá para, né, quando abrir para o bate-papo, né, sobre qual é o lugar que as mulheres vão acompanhar na COP, né? A COP é a COP para gringo ver, ou é a COP para, né, ser exposto, escancarar os problemas e os desafios que nós estamos vivenciando e que nem sempre os nossos povos são escutados, nem sempre existe lugar para acolher, para uma escuta respeitosa daqueles e daquelas que estão nos seus territórios sendo atravessados aí por diversas violações de direitos. Aí você trouxe uma palavra, um termo, ansiedade climática. E aí, ao mesmo tempo que você traz ansiedade climática, eu estava pensando os adoecimentos, né? Para além da ansiedade, os adoecimentos que as comunidades elas têm sido afetadas também por conta de energia que se diz que é limpa, mas não leva em consideração o território, não leva em consideração a vida das pessoas ali naquele território, né? Então, quantas coisas elas vão acontecendo ao mesmo tempo e o quanto vai impactando o nosso povo, né? Tem alguém, Lore, pediu para você, por favor, digita no chat aquelas duas perguntinhas provocadoras que você fez, tá? Aí você põe no chat, que de repente o pessoal aí vai interagir no bate-papo a partir dela também. Aqui no chat tem algumas interações, né? Maria José colocando que já carregou muita lata d'água na cabeça, né? Galão com 2 latas, lata no ombro, enfim, né? Muito peso junto com a mãe. Então, uma realidade, Maria José, que eu posso falar nós, porque eu também já carreguei a lata d'água na cabeça, né? Lá na minha cidade, Serra Preta, aqui na Bahia. A professora Cristina também, ela colocou que lembrou de um curta-metragem, Os Profetas da Chuva e da Esperança. Eu não conheço, já vou anotar para também assistir. Obrigada, viu, professora Cristina Lima. Enfim, e aí a gente vai retomar daqui a pouco os demais comentários, né?
E a Aparecida Cidinha coloca: é importante saber que temos com quem contar, né? E eu acho que é isso que nos conforta, não no sentido de estarmos confortáveis, mas de sopro de esperança de que nós não estamos sozinhas, né? Nós temos Lorivânia fazendo essas incidências no Brasil e fora dele, aí pelo mundo. Nós temos Sônia e nós temos tantas de vocês aqui, né? E vamos agora ouvir Sônia Ribeiro, meio baiana, meio... Oh, minha filha. Sônia, por favor, fique à vontade. Mais uma vez, né, boa noite e axé para todas as pessoas que estão nessa grande roda, mesmo que nesse quadradinho, mas nós estamos aqui nos olhando e nos sentindo, né, e recriando possibilidade de nos acolhermos, né, mesmo sendo, não é, nessa grande roda online que nós estamos experimentando nesses últimos anos a fazer para poder estar mais juntas e juntos. E quero dizer que hoje eu moro em Salvador, né? Eu estou no sertão, estou em Santa Maria da Boa Vista fazendo um trabalho, mas eu moro em Salvador, no bairro Itapuã. Eu amo Salvador, né? E sou da CONEI Mulher Bahia, né? Ali com as mulheres ali da Bahia, aqui de Salvador. E dizer que eu ouvindo a Lorivânia trazer o seu histórico de vida, e eu fiquei rememorando a vida das mulheres negras, né? A vida das mulheres e das mulheres negras nesse país. Mas eu vou trazer especificamente das mulheres negras, porque teu histórico de vida, Lorivânia, é o mesmo meu histórico de vida, de uma mulher negra quilombola, né? Que viveu nas ruralidades com todas, né? Com todas essas problemáticas que nós vivenciamos porque vivemos no campo, não é? As ruralidades elas foram pensadas não para nós, mas foram pensadas para aqueles e aquelas que detinham grandes extensões de terra, né? E eu disse eu fiz uma fala aqui no CBA e eu disse que a população negra, vou falar da população especificamente, nós sempre vivemos em lastros, em frestas, em pedaços, né? E nesses pedaços nós reorganizamos as nossas vidas, né? A nossa vida em comunidade. Foi através desses pedaços de terra, através dessas incursões, subindo em eiras e beiras, né? Subindo em morros, que nós conseguimos nos organizar e nos aquilombar, e dentro desses aquilombamentos nós criarmos perspectivas de organização, de continuidade do nosso povo diante de uma sociedade extremamente racista, machista, né, e classista, que ordena as relações de poder desse país. E dizer que a pergunta que nós íamos fazendo, e eu quero dizer que eu não sou feminista, eu digo isso, eu assusto as mulheres, eu sou mulherista africana, né? E o mulherismo africano, ele traz uma perspectiva que é olharmos as experiências, não é, que as populações originárias fizeram e as experiências que o povo negro fez nesse país. Nós fizemos muita coisa nesse país e que foi invisibilizada por esse pacto hierárquico narcísico que a branquitude estabeleceu como verdade. E esse pacto, ele é um pacto, não é, que ordena, não é, o racismo, o machismo e todos os ismos, né, organizado pela sociedade brancocêntrica. Eu vou usar esses termos porque a gente precisa. Eu estou dizendo isso porque quando eu venho nessas rodas falar de racismo ambiental, emergências climáticas e a vida e o impacto que causa, não é, nas populações pobres, especificamente nas mulheres, nós precisamos apresentar quem foram os agentes dessas desigualdades, quem foram os agentes desse racismo ambiental, quem foram os agentes dessa emergência, de todo esse processo de violação que nós vemos hoje dentro desse conceito chamado emergência climática. Nós precisamos dizer que o colonialismo e a colonialidade escreveu, né, ao longo de datas, um pacto hierárquico, né, que foi um pacto de estabelecer, né, e determinar quem vai morrer, quem vai viver, e quem vai morar bem, quem não vai, quem vai comer bem, quem vai morrer do nutricídio, não é verdade? Então, isso foi uma ação estabelecida por um pacto hegemônico que desembarca nesse país em 1500, né, trazendo uma historicidade absoluta, que essa historicidade absoluta trouxe um modelo eurocêntrico e etnocêntrico
e que não permitia que outros povos tivessem a oportunidade de se manifestar, apresentar suas histórias, apresentar suas filosofias, as suas ciências. Nós precisamos dizer isso para nós conseguir, a partir de hoje, construir outras perspectivas de coexistir. Nós precisamos criar outras perspectivas de coexistir. E essa coexistência, que eu sou uma mulher de terreiro, eu não trabalho com essa ciência, eu digo isso e vou dizer, do penso, logo existo. Não é verdade? Eu consigo, né, me relacionar com uma ciência do penso, logo coexisto. Os povos originários que viviam nesse país viviam numa relação harmônica com a água, com a mata, com a terra e com as águas. Quando a frota assassina portuguesa aportou nesse país, ela chegou aqui, essa terra chamada Brasil era uma coisa espetacular, tinha uma fauna e uma flora abundante, não é verdade, e que foi destroçada e destruída pela ganância, né, do colonialismo. A gente precisa estar dizendo isso para poder pensar uma outra perspectiva de humanidade. Nós precisamos trazer uma outra perspectiva de humanidade. Nós precisamos reconstruir o nosso, eu não vou dizer bem viver, mas nós precisamos reconstruir a nossa vida. Nós estamos morrendo, a gente precisa estar trazendo isso para essa realidade, para poder discutir uma outra roda, né, de humanidade, né? E civilidade, quando falo em civilidade, eu estou falando em tudo isso que está aí. Nós somos destroçados, destruídos, em nome de uma civilidade mentirosa que causou essas realidades que nós estamos vivendo. Tá? E dizer também que o professor Abdias Nascimento, ele traz alguns conceitos que é importante nós conhecermos, que não é, o racismo que estrutura as institucionalidades desse país. O racismo, e aí a professora Asa Nigeri, ela diz que o racismo ele é como um polvo, não é verdade? E ele tem vários tentáculos, não é verdade? E esses tentáculos ele vai atingir, não é? Ele vai se constituir em racismo religioso, em racismo institucional, racismo recreativo, né? Racismo ambiental, porque ele atinge, né, a vida, né, das populações, sobretudo da população negra nesse país. E quando a companheira Lorivânia falou do racismo ambiental, o que a gente vê hoje, né, em nossas comunidades rurais e urbanas, o que a gente vê é uma ausência de infraestrutura em todos os aspectos, né? Então, ele conceitua que a exposição desproporcional nas comunidades negras, nas comunidades indígenas e pobres, a riscos ambientais, como a falta de saneamento, a poluição, a ausência de políticas públicas, obras perigosas, né, desmatamento desordenado, e nós convivemos com isso, né? E aí, uma das grandes perguntas que a gente precisa fazer é o que nós vamos fazer, né? Como é que nós vamos nos organizar para desconstruir esse pacto que ordena as relações de poder nesse país. E esse pacto está em todas as instituições. E a gente precisa, não é, nos movimentar por dentro. É por isso a importância de nós estarmos ocupando os espaços para nós ter brechas para poder discutir uma outra relação com as instituições, uma outra relação, né, com os ambientes naturais. Eu não falo em meio ambiente, eu falo em ambientes naturais, porque tudo na sociedade do capital virou recurso, tudo virou produto. E se vira produto, é precificado. E essa precificação é que está destruindo as nossas relações do nosso cotidiano. A gente precisa estar discutindo isso, né? E quando se fala nessas emergências climáticas, o que a gente está convivendo, o ano passado, eu vou trazer uma vivência que eu nunca tinha visto, foi, né, as enchentes no Rio Grande do Sul. Toda a minha família foi impactada. E os impactos que nós vivemos foi uma das coisas mais assustadoras que eu vi, porque nós não na minha idade nós não estávamos acostumados a viver com essas tragédias, não é verdade? O Rio Grande do Sul hoje ele sofre com vendavais terríveis, tornados, vendavais, e hoje com as enchentes, né? E o impacto, não é,
das enchentes nas comunidades em situação de pobreza. E como essas comunidades se relacionaram para poder sair daquele processo. A gente ficou inoperante diante de uma catástrofe evitável, não é verdade? Uma catástrofe que foi provocada por essa falta de estrutura, por essa falta de saneamento e por essa violência ocasionada, não é? Por essa estrutura que não cuida dos ambientes naturais. E a gente precisa cuidar dos ambientes naturais, não é verdade? Então, quando a gente traz, e aí quando nós trazemos, né, o papel social de outras organizações, que não sejam essas organizações moldadas pela ocidentalização, quando nós trouxemos as organizações das populações indígenas e como é que esses povos se relacionavam, não é, com a terra, como é que esses povos se relacionavam com a terra, né? Como é que esses povos se relacionavam com a água, como é que se relacionavam com a mata, com o ar, porque tudo para nós, eu vou usar uma palavra, mas tudo para nós é sagrado. Eu, como uma mulher ancestralmente ligada às espiritualidades africanas, eu não posso violar uma água, porque a água, para mim, ela é vida. E se ela é vida, eu vou cuidar, porque ela me traz a vida, entendeu? Essas ciências precisam ser retomadas urgente, não é verdade? E a gente não consegue trazer essa discussão para dentro das instituições educacionais, porque nós temos um currículo fechado, né, orientado pelo impacto civilizatório branco. Nós ainda estamos na sala de aula estudando a história das colonizadoras e dos colonizadores, não é verdade? Nós estudamos uma ciência enlatada, uma ciência totalmente empacotada, uma geografia que não consegue, né, relacionar com a nossa geografia espacial territorial, não é verdade? Nós ainda estamos naquela ciência de fazer experiência com feijãozinho para botar no algodão, que é importante, mas a gente precisa muito mais. Nós não conseguimos trazer para dentro das instituições de ensino, né, o papel social da água, pessoal. A água, para nós, é essencial. O papel social, não é, da terra. A terra é que germina o nosso alimento. Os povos originários, eles tinham cuidado com a terra, não é verdade? Porque a terra é que vai nos nutrir, que vai nos dar o alimento a partir do esperma da vida, que é a água. E aí nós precisamos nos relacionar com o ar e também com a mata. Se isso para nós é vida, se isso para nós é sagrado, nós temos que cuidar. E quando o europeu ele chega aqui e ele vê essa relação, não é, de cuidado, não é, que não é uma relação. O famoso negro bispo, que é um filósofo aqui do Piauí, ele fala uma coisa importante que eu esqueci, mas daqui a pouco eu lembro, que é para além de cuidar, é nos relacionar, é sentir, é tocar. No momento que eu sinto, que eu toco e que eu inspiro, né, o ar, eu cuido. E isso se perdeu por conta dessa lógica, dessa ciência cartesiana, do penso logo existo, que nos descola, não é, da água, nos descola, no momento que ele quer que vira produto, que priva e vira produto, nós somos deslocadas desses espaços, nós somos deslocadas da água, né? Nós somos deslocados da mata. É por isso que para nós não há nenhum remorso, eu vou dizer assim, em chegar ali e botar fogo numa mata. Hoje eu tenho assim, o maior cuidado do mundo, não é? Na minha espiritualidade africana, eu sou uma mulher de terreiro, eu tenho que pedir licença para arrancar uma folha de uma árvore, porque ela faz parte, não é dessa cadeia, dessa rede, não é, de organização social política que nos dá vida. Então, retomar essa ciência é de suma importância. E, às vezes, aí vem a Sônia com essa fala. Eu ouço isso. Aí vem a Sônia com essa fala romantizada. Aí vem, não, nós precisamos estar criando outras filosofias, trazendo outras filosofias e outras ciências de sobrevivência, né? Isso não sou eu que estou dizendo, né? A Covid-19 ela teve um alastro mundial por conta das violações dos ambientes naturais. E nós vamos conviver com mais e com mais e com mais vírus. E isso é verdade. Tá? E por que essas relações dessa ciência e dessa filosofia dos povos, eu não vou dizer ameríndio, mas dos povos indígenas e das populações negras que aqui chegaram, trazendo na sua bagagem existencial
toda essa memória ambiental, porque os povos africanos já tinham essa relação de conviver, de convivência com a água, com a terra, com o ar, porque isso é que nos dá vida. E quando os povos africanos chegam aqui, através de frestas, de pedaços em aquilombamento, nós construímos territórios ancestrais de cuidado. Por que ninguém fala num grande território, né? Eu estou falando de racismo ambiental, num grande território chamado Território de Palmares, que foi aqui, em Pernambuco, que hoje é Alagoas, com a Revolução, hoje passou no estado de Alagoas. Como é que porque Palmares precisa ser a nossa referência organizativa, social, política para nós, pessoas negras, não é, de um grande território que fez um contraponto paralelo aos estados europeus que estavam ali naquele projeto de colonização, não é, escravização, de sequestro, de roubo. E Palmares conseguiu construir uma república de cuidado à natureza. Como é que aqueles povos viveram mais de 105 anos plantando, não é, regando, comendo, né, e sobrevivendo dentro de um lastro, de um pedaço de terra, com todo um processo de vigília e controle? Quais eram as estratégias que aquele povo ele conseguiu organizar dentro daquele território? Era uma estratégia de cuidado aos ambientes naturais. Era uma estratégia de uma relação socioambiental, né, de cuidar, de proteger, não é, de não desmatar, de não matar, de não cortar. Então, eu faço essas provocações fraternas aqui, que não é fraterna, é uma provocação que a gente tem que fazer mesmo, é necessário que se faça isso para poder nós responder, não é, o que é emergência climática, não é? O que nós vamos fazer como pessoas que vivemos historicamente em grande situação de abandono social, político, que nós estamos nessas frestas, nessas franjas que a sociedade delegou para nós. É nós que estamos vivendo, na verdade, sem água potável, como a companheira Lourivânia falou, é nós que estamos vivendo, né, com inundações, é nós que estamos convivendo com desmatamento, com desmoronamento, aliás, e com essas grandes emergências, com essas grandes crises, com essas grandes violações, quando inunda, né, que derruba árvores, cai as nossas... Eu estou falando de uma forma bem popular, para as pessoas compreenderem o quanto isso é importante, nós precisamos responder isso. E será que é por dentro desse Estado, não é verdade, que historicamente não consegue trazer para nós uma outra leitura real e não consegue trazer para nós outras filosofias e outras ciências? É por dentro dessas institucionalidades racistas, machistas, não é, que não consegue conviver com outros povos, não consegue trazer as mulheres para o centro dos debates, que são primordiais para nós poder construir uma outra relação, né, com os ambientes naturais. Eu fiquei conversando com um amigo meu, um dia desses, falando sobre a COP, né? COP30, né? Eu achei que a COP30, quem teria que estar gestando a COP30 eram os povos originários, eram os povos amazônicos, porque, na realidade, nós precisamos... Aí vem os grandes pensadores europeus, vem os grandes pensadores brancos europeus para, né, gestar esse grande movimento, e a gente não consegue fazer uma discussão, não é, que realmente aponte para uma saída e para uma possibilidade de uma sociedade de bem viver, que foi dito aqui. E dizer que, quando eu trago essa questão do pacto hierárquico, eu não estou nominando pessoas, eu estou dominando uma relação que estrutura as sociedades mundiais. Então, quando a gente vai falar de racismo ambiental, e que o racismo ambiental ele traz no cotidiano das pessoas, né, que vivem, né, em situações, não é, de abandono por conta da situação de pobreza, né, porque nós não somos pobres, nós vivemos em situação de pobreza, a pobreza é provocada por uma concentração de renda histórica nesse país. Ninguém é pobre, nós estamos condicionados, né, a uma concentração de renda histórica nesse país, que é esse 1,6%, que detém a renda socialmente produtiva desse país, e que são aqueles que desmatam, que são aqueles que trazem outras relações de plantio, a exemplo dos agropop, não é? E a gente não consegue trazer essa relação mais socioambiental, que é isso que nós queremos fazer aqui. E a gente fala, né, nessa relação, não é, do racismo que estrutura, e o machismo, que estrutura as relações na sociedade brasileira. E falando, né, da vida
das mulheres negras, sobretudo do povo negro, eu acho que é urgente que a gente chegue nessas grandes rodas, nesses grandes debates, nesses grandes seminários, né? E apresente proposta e construa. Nós precisamos apresentar. Eu estou aqui para perguntar. Eu trago essas provocações, eu coloco aqui na roda, e a partir, né, desse histórico, rápido histórico que eu trago, que a gente não dá para a gente discutir racismo sem discutir o projeto escravista, não é, que aportou nesse país e ficou por 450 anos usando a mão de obra de mulheres e homens negros, não é? E estruturou uma sociedade racista, né? Não dá para a gente estar aqui para discutir o machismo sem discutir a origem do pátrio poder que estabeleceu nesse país. Nós temos que trazer para a roda e discutir essas relações, que é para nós poder ter uma base social, política, sociológica e antropológica para poder discutir, ou uma base política social para poder construir outro a partir disso que nós estamos discutindo, não é verdade? E a gente precisa estar atenta a tudo isso. E eu acho que eu fiz essa breve intervenção, essa provocação fraterna que a gente vem fazendo como mulherista africana, e a gente precisa repensar as instituições e, sobretudo, o sistema educacional desse país. Porque se é a educação que é na sala de aula, né, que, como diz, a sala de aula é que se constrói, não é verdade, uma outra perspectiva de entendimento e de conhecimento. Bom, se é na sala de aula que se constrói, como é que nós vamos conseguir trazer, né, todas essas ciências e essas filosofias diante dessa... Desculpa. Diante dessa estrutura organizada que está a educação nesse país. Não é verdade? Nós costumamos dizer, como mulherista africana, que nós precisamos reconstruir. Os parâmetros educacionais, os parâmetros curriculares precisam ser mudados e mudados. Né? Se nós fôssemos pensar uma outra perspectiva para que as pessoas consigam compreender a violação de violência, que é o racismo, nós precisamos trazer para o universo da escola, não a Lei 10.069, que é importante, a Lei 10.639, que discute, né, a história dos africanos e dos afro-brasileiros a partir dessa estrutura que a escola está estruturada hoje, assim, não é verdade? Porque quando tu chega na sala de aula para discutir, né, vamos discutir outras filosofias e outras ciências, né? Nós temos um grupo de filosofias africanas que nós temos trazendo outras perspectivas filosóficas a partir dos povos originais e a partir da população negra. E quando tu chega no espaço sala de aula para tentar trazer e discutir racismo, discutir sexismo, né, a escola sempre vai dizer que tem que atender uma carga curricular. E esses temas que são importantes passam a ser ponta. Não dá para nós discutir o racismo somente no 20 de novembro. Nós não vamos desconstruir o racismo que estrutura a sociedade brasileira somente com oficinas. Isso não pode ser temas transversais. Porque os temas transversais, porque o racismo está na estrutura da sociedade brasileira. Não dá para nós discutir as violências do machismo, não é verdade, com temas transversais. Não dá para nós discutir somente no 8 de março. Não dá para nós discutirmos a situação da mulher negra na sociedade brasileira somente no 25 de julho, porque está enraizado na estrutura, não é verdade, desse país. Aí Abdias diz, o racismo estrutural são as desigualdades raciais que fazem parte da organização da sociedade. Elas estão enraizadas nas instituições como a escola, sistema de saúde, justiça, na segurança pública, no mercado de trabalho e que muitas vezes passam despercebidas. A maioria das pessoas em cargo de chefia nas empresas são pessoas brancas. As mulheres e as mulheres negras são pontas, não é verdade? E se a gente não colocar essas questões estruturantes como pautas principais para discutir outras perspectivas de sobrevivência, nós vamos continuar daqui a 20 anos
eu já vou estar com 70 e poucos anos, e vou estar nessa mesma roda discutindo, né, racismo ambiental, emergência climática, porque nós não vamos avançar diante das instituições que estão engessadas, institucionalizadas, a partir de um pacto hierárquico, brancocêntrico, que não permite uma outra perspectiva de conhecimento. E nós não podemos mais operar nossas vidas, e aí eu falo de povo negro, mulher negra, operar nossa vida a partir de uma história única. Nós operamos a partir da história da outra e do outro. Não dá mais para nós pensarmos a vida da população negra, falando da minha pessoa como povo negro, como mulher negra, a partir da história da outra e do outro. Nós somos povo pela metade, não é verdade? Nós não conhecemos a nossa história e conhecemos a história de quem nos colonizou. Nosso grande desafio para discutir racismo ambiental, emergência climática e o impacto que tem na vida das pessoas, na vida das mulheres, é desacomodar o absoluto. Não tem como nós continuar tentando mudar por dentro de uma estrutura pronta, de uma estrutura fechada, hierarquizada por um pacto narcísico, não do pátrio poder que estabeleceu em 1500, caminhou séculos e continua até os dias de hoje. Uma provocação fraterna para nós começar a discutir. Muito obrigada, Sônia, que fala. Fui aqui arrebatada, né, por tantas provocações, não foram poucas, e é sempre necessário que o outro nos provoque para aquilo que no cotidiano ele parece natural, ele parece normal, né? E como essa nossa vida, esse nosso ritmo de vida, esse nosso modo de viver de forma acelerada, ele não permite esse tempo para a gente também repensar, né, o nosso lugar e o nosso papel na sociedade, no sentido mesmo de incomodar no sentido da incidência, de problematizar toda essa estrutura que está posta, né? Mas que é urgente a necessidade de mudanças estruturantes. Tem uma... Aí quando você trouxe tudo isso, né, apesar do pacto da branquitude, apesar de um sistema tão perverso, tão racista, tão machista, excludente, apesar de tudo, né, nós combinamos de não morrer, né, que eu acho que isso nos encoraja a gente enfrentar estruturas. E, assim, é importante quando você fala do pacto da branquitude, e é importante que as pessoas elas se incomodem com a fala, que é também justamente para reconhecer esse lugar de privilégio de pessoas brancas, né? Porque se a minha fala incomoda, você precisa olhar o seu lugar de privilégio. Quando você fala onde estão as mulheres negras nas organizações, na maioria elas estão de fato na ponta, né? Veja, quem é que está no andar de cima? Então, a sua fala é extremamente necessária e pertinente, porque até nas estruturas que a gente encontra dos nossos companheiros, de nossas companheiras, que muitas vezes estão nesses lugares de privilégio, esses lugares eles não são, aberto, né? Não tem um assento que caiba uma pessoa negra, porque aqueles lugares são os lugares de destaque e eles já estão todos ocupados por pessoas brancas. Se é para falar de mudanças climáticas, se é para falar de políticas públicas, se é para falar, né? Enfim. E quando essas pessoas elas de fato irão se incomodar? Se não vão se incomodar, estamos nós aqui para incomodar. Então, muito importante, muito necessária, né, a sua fala. Rapidinho, Lori. Vou só colocar aqui, gente, o pessoal está colocando aqui no chat. Assinem, por favor, a lista de presença. O link está aqui, né?
Tem aqui algumas. Gente, eu vou passar para a colega, desde já agradecer imensamente a Sônia, a Lorivânia, que antecedeu aí, vocês trouxeram, jogaram muitas luzes, né? Eu sempre digo que mulheres como vocês são um farol. Na nossa sociedade, a gente precisa, como diz Chimamanda, inspirar outras mulheres a se atreverem a mudar o mundo, né? E eu acredito que esse é o nosso papel, essa é a nossa missão, e vocês nos ensinaram e nos inspiraram muito aqui nessa noite. Eu sempre digo, nós não temos o direito de sair do lugar da mesma forma que chegamos, de jeito nenhum, né? A gente tem que ser impactada, a gente tem que ser tocada de alguma forma, nem que seja, ai, Sônia, me incomodou. É para isso também, Lorivânia, é para isso também, né? Então, não temos o direito de sair daqui da mesma forma. Temos que sair diferentes, incomodadas, inquietas, pensativas e já também confabulando aí a revolução, né? Lori. Desculpa aqui, eu não sei se tinha já inscritos, mas eu não posso, depois dessa fala de Sônia, deixar de perguntar onde é que essa mulher estava, que a gente não se encontrou ainda. Ah, Sônia, já tem convite aqui para você, viu? Exatamente. Nos bastidores, vamos convidar a Sônia para participar da Conferência Foi eu Livre. que coloquei, amiga. Já estou entregando. Mas, assim, primeiro eu queria falar logo, antes de abrir para a plenária, para falar de como eu me senti tão representada por tudo que Sônia trouxe. E para dizer isso mesmo, porque a gente não se encontrou ainda, e que bom que a gente pôde se unir nessa noite aqui. Já vou te agarrar aí para os próximos debates, tá? Mas você falou algo muito importante que eu queria também trazer, porque eu acessei muito recentemente o espaço da educação universitária como docente, né? Uma coisa é acessar como estudante, mas agora como docente. E aí, Selma falou da importância da gente nesses espaços. E aí, quando a gente fala da solidão da mulher negra, também é uma solidão nesses espaços, né? Só uma solidão no campo afetivo, mas a gente precisa falar da solidão da mulher negra nesses espaços, porque a gente chega no espaço da docência, que é um espaço extremamente branco, estou falando da docência universitária, ainda mais federal, porque a gente tem um percentual, eu acho que é 0,0% de professores negros. A gente chega no espaço da política, porque eu convivi muito no espaço da política. A solidão da mulher já é uma solidão, e da mulher negra mais ainda. Quando eu chego em outros espaços de debate, nesse campo mais da governança, né, climática, outros espaços, a gente também sente uma solidão, e eu estou falando isso por experiência, de muitas vezes perguntar o que é que eu estou fazendo aqui, por que é que eu vim, o que é que me trouxe aqui, o que é que me faz estar aqui. E isso é muito forte, porque eu senti isso na pele, sabe? Então, ou a gente tem essas redes de cuidado, de afeto e de segurança, ou a gente também adoece nesses espaços, porque a gente sente essas pressões também. E é uma pressão que é uma pressão, às vezes, até invisível, mas que a gente sente essas pressões, sabe? Então, assim, eu queria muito trazer isso, porque a gente precisa criar estratégias de sobrevivência nesses espaços, sabe? E momentos como esses aqui é que nos fazem esses alertas, que nos conectam com pessoas, né, como o Sônia, e isso me faz muito esperançar, sabe, como dizia Paulo Freire, de que a gente tem pessoas. Quando eu vejo que a gente tem uma Selma, uma Sônia e uma Maria José, enfim, vocês que estão aqui, isso nos traz muita força. E isso é importante a gente referenciar. Então, que não queria perder essa oportunidade de trazer isso também. Obrigada, Lori. Lorena, professora Lorena está aqui na sala. Será que o sinal dela caiu, gente? Sim.
Ai, pronto. A professora Lorena, ela... Tá ouvindo bem, Lorena? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Você está ouvindo bem? Tô sim. Pronto, a professora Lorena agora, né, é minha parceira aqui também, ela vai conduzir esse debate, e eu estou aqui também fazendo anotações para a gente ter uma participação aí muito bacana, né? Estou contigo. Boa noite, gente, né? Primeiro, antes de abrir para o debate, né, para as outras contribuições, gostaria de agradecer, né, essa participação riquíssima de Lorivânia, né, trazendo tantas contribuições, tantas reflexões aí para a gente, e de Sônia também, né? Vocês disseram, né, Lori? Falou aí dessa riqueza que não conhecia Sônia. Eu conheci Sônia, não tem o quê? 2 semanas, né, Sônia? Né? Conheci Sônia em uma das oficinas preparatórias do Congresso Brasileiro de Agroecologia, né? Sônia fez uma participação também trazendo essas reflexões, e quando eu vi a fala dela, como disse Selma, eu fiquei impactada, né? Muito impactada com a força, né? De falas tão verdadeiras e que a gente se reconhece tanto, né? E na hora eu falei, Sônia, você precisa participar da conferência, né, que a gente vai realizar, porque tem total relação com as discussões que a gente faz aqui nesse curso, né? E tudo que vocês trouxeram também dialogam muito com os 2 módulos que a gente realizou, né? Que foi o módulo antirracismo da teoria prática e o módulo descolonialidade do saber, né? Que a gente abordou diversas dessas temáticas, e esse acredito que foi mais um momento, né, para a gente e para a turma poder aprofundar ainda mais nessas discussões, né, e refletir ainda mais o quanto é necessário a gente pautar essas questões, né? Porque, como vocês trouxeram, essas questões elas não são abordadas na escola, não são abordadas na educação, não são abordadas na universidade, não são abordadas nos espaços de trabalho, né? E a gente precisa de pessoas, né, como vocês, né, aqui trazendo esses debates para a gente possa também levar essas discussões para os espaços de atuação que a gente está presente, né? Para que a gente possa ir de pouquinho em pouquinho fazendo essas reflexões, né? Porque adorei a fala, né? Quem é que fala de emergência climática nos espaços aí nacionais, mundiais, né? Geralmente são as pessoas brancas, né? Mas quem são as pessoas mais afetadas por essa emergência climática, por esse racismo ambiental? É a população negra, é a mulher negra, né? Então, quem melhor para falar sobre essa questão do que quem vive isso na pele, né? Então, são muitas questões, né, super importantes para a gente. Agradecer muito de novo a participação de vocês, e vou abrir agora, né, para o pessoal aí da turma. Quem quiser fazer algum questionamento, fazer algum comentário também de algo que lembrou, de algo que se sentiu aí representado nas falas aí de Sônia e de Lorivânia. Aí vocês podem levantar a mãozinha, pessoal, para a gente iniciar aqui, que elas ainda vão continuar aqui com a gente, né, para estar respondendo também alguma questão que surgir. Vamos lá, pessoal. Não se acanhem, aproveitem esse momento, né, com essas 2 mulheres maravilhosas aqui com a gente. Vamos lá, gente. Gerlane levantou a mão. Isso. Boa noite a todos e todas, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, dizer que estou muito feliz, né, de estar aqui nessa conferência. Ao mesmo tempo que eu escuto a conferência, eu também estou na escrita de um artigo, e que o tema é justamente isso, né? Mulheres, os principais desafios, né, do enfrentamento das mudanças climáticas e como o grupo atingido as mulheres. E aí eu faço uma pergunta para as meninas,
quem se sentir mais à vontade para responder, né? Não vou direcionar para nenhuma delas, mas quais são esses principais impactos na vida das mulheres? E aí, assim, de todas as mulheres, mas no grupo das mulheres rurais, o que é que vocês analisam, né? Esses impactos, eles têm sido a longo prazo, são impactos imediatos, ou são impactos que vão se revelar daqui a algum tempo? Sônia, Lorivânia, quem sentir à vontade para responder. A gente já vai respondendo, então, né? Isso. Gerlene, vou trazer algumas questões também, alguns apontamentos, que eu até já tinha iniciado um pouco na fala, a partir da vivência do que eu observo, do que eu tenho acompanhado nos últimos tempos, que é justamente como isso impacta muito mais assim, em outras perspectivas, as mulheres rurais, né? Como a gente falou, são muitas questões, desde a redução da oferta de alimentos, né? Porque a gente tem, com a mudança climática, uma dinâmica diferente no processo, no próprio processo produtivo. Então, eu tenho conversado com comunidades em oficinas que, por exemplo, o ciclo produtivo mudou. Esse ano, por exemplo, as comunidades não plantaram no dia de São José ou no mês de São José, que foi o março, para colher no junho, para comer o milho no São João, porque a chuva não veio. Então, o ciclo produtivo, que se tinha uma dinâmica, que sabia que ia plantar e ia colher em tal mês, ela não existe mais. Então, uma dos aspectos que são notados hoje é justamente isso. E aí nós temos uma redução da oferta de alimentos, uma redução da variedade de alimentos também, porque determinados alimentos já não existem mais. A gente, por exemplo, lá no meu território, por essa pesquisa que eu estou fazendo, a gente já não tem mais a mandioca, que era a base da sustentação das nossas famílias. O milho, praticamente do São João, já não é o milho transgênico, é o milho que vem dos grandes mercados. A gente já não tem o milho da agricultura familiar, o milho gostoso, saboroso da agricultura familiar. Então, a gente tem essa redução também nos sabores, nessa segurança alimentar, porque eram esses quintais, né, que sustentavam essas famílias, como eu falei. Relatos, por exemplo, eu plantava eu plantava 1 litro de feijão e colhia 2, 3 sacos de milho ou de feijão. E aí esse feijão era utilizado durante um ano para alimentação, para subsistência, e o excedente também podia ser vendido. Hoje já não tem mais as sacas de farinha. Então, a gente tem esse impacto também na insegurança, né, ou na segurança alimentar dessa família, que é esta mulher que cuida, né, que gesta também essa quantidade e essa dosagem da alimentação. Essa mulher, geralmente, ela tem um trabalho a mais, porque com a questão do clima, quem mora, por exemplo, nas áreas rurais que não tem água, ela precisa caminhar mais longe para buscar uma água, ela caminha mais longe para buscar um alimento, ou para coletar um alimento, se é do extrativismo, para acessar um campo, né, em busca desse alimento. Tem relatos que, não aqui próximo, mas tem relatos que essas mulheres, ao percorrerem distâncias, estão mais vulneráveis à violência também. Então, são muitas questões que impactam as mulheres rurais e que muitas vezes isso não é nítido ou não é verbalizado, porque são coisas muito naturalizadas. Então, são muitos desafios, né? Quando a gente conversa nas rodas, saem muitos relatos dessa natureza. E as mulheres são impactadas também porque tem um processo migratório muito forte associado a isso. Os homens vão embora, muitos não retornam, isso é a grande verdade. Essas mulheres ficam lá, né, cuidando das crianças, cuidando dos filhos. E aí o impacto vai muito além do que eu já falei, do que é tangível. Tem o adoecimento aí por trás disso, né? Tem uma série de questões que não são
que não são notadas a olho nu, mas que têm impactos nessa mulher que está lá, seja no campo, na ruralidade, seja na periferia urbana, né, da grande cidade. Então, trago esses apontamentos, mas teriam outros também. Eu acho que quando a gente conversa, as realidades apontam coisas muito semelhantes, mas também muito específicas, né? Se a gente for para um quilombo, tem uma realidade, se a gente for para uma comunidade indígena, já tem uma outra, mas são questões que atravessam as mulheres diretamente. Poderia dizer isso. Só para posso contribuir? Pode sim, Sônia. Essa questão, não é, dos impactos, né, e sempre lembrando, né, que as mudanças climáticas, né, são ações que falam de ações antrópicas ou intervenções antrópicas, são ações do próprio, não é, do próprio homem, não é, o homem, da mulher e do homem que às vezes, né, por falta de conhecimento, né, acaba, não é, ocasionando ao solo, né, a mata, as águas, algumas ações, não é, que deveriam ser ações de cuidado, mas são ações, às vezes, que interferem, né, naquela rede ambiental, né? Por exemplo, nós temos conversado muito com essa questão aqui, falando aqui do Sertão São Francisco, que é a salinização do solo, na verdade, o solo salinizado, né, por conta de algumas ações, né, por falta de conhecimento. Eu sou quilombola, eu lembro que meu pai ele tinha uma agricultura totalmente de subsistência, né, e sustentável para a família, né? O meu pai adubava, pegava o esterco, adubava com todo um processo de adubação natural, na verdade, não usávamos agroquímico, na verdade. Então, o nosso alimento era um alimento extremamente saudável, na verdade. A minha mãe plantava verdura e era saudável porque ela usava toda uma relação de cuidado com a terra, com a água, com a mata. Isso era muito natural dentro das comunidades rurais que tinham essa relação, essa tradição familiar e essa tradição de comuna, não é verdade? Eu me lembro que meu pai colhia o feijão e chamava todos os vizinhos para bater o feijão cantando. Aquilo era um lazer, aquilo era um divertimento que nos dava prazer de estar fazendo aquilo. E a gente vai se perdendo com a intromissão de outras culturas dentro das nossas comunidades, nós vamos perdendo isso. E com essa questão da salinização, das queimadas indiscriminadas, uma coisa que nós temos que prestar atenção também, o encarceramento dos pássaros. Por quê? Porque nós vivemos numa rede, tudo tem que estar relacionado. Quando eu interfiro essa rede, o ambiente desacomoda, e se desacomoda, causa uma desagregação, né? Porque tudo está interligado. E a questão dos agroquímicos indiscriminados, né, que nós acabamos plantando, e aí a gente colhe comida totalmente com agrotóxico. O agrotóxico ele causa uma alteração, não é, na nossa corporeidade, e nós acabamos, né, sendo ocasionada por um nutricídio desordenado, não é verdade? Causa depressão na vida das mulheres, né, um índice indiscriminado de adoecimento, né? Então, esse processo, né, de desagregação ambiental causa um impacto, sobretudo, nos corpos, né, das mulheres. A gente tem que estar prestando atenção nisso. O quanto é necessário nós retomarmos as nossas práticas ancestrais. É necessário, sobretudo dentro dos nossos territórios tradicionais, que nós estamos perdendo essa relação que a Lorivânia trouxe, né? Não colhemos milho no São José, não é verdade? E isso é uma prática comum dentro das comunidades que nós vamos perdendo por conta da intromissão de outras culturas que não são essas culturas originárias do nosso território. Então, isso causa depressão. O índice de mulheres com depressão nas comunidades rurais é assustador. É assustador. Eu trabalho com mulheres nas ruralidades. Dentro das comunidades quilombolas, muitas mulheres com depressão, não é verdade? E a gente sabe que as causas ambientais, o nutricídio, ocasionam, né, esses adoecimentos psicossociais que a gente tem que estar conversando. Então, de tudo que a Lorivânia falou, são esses impactos que a gente precisa estar atenta e tentar, não é, a partir de outras práticas ancestrais. Quando eu falo práticas ancestrais, eram práticas que nossos bisavós, as nossas avós usavam, e a gente vivia em relação harmônica com os ambientes, com a alimentação, né, com o local.
Então, é necessário, urgente, que a gente traga essas relações para a gente ter esse cuidado com a nossa corporeidade e com a nossa vida. Muito obrigada, Lorivânia, muito obrigada, Sônia. A gente tem outra pergunta que chegou aqui pelo chat, né? Eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Considerando todas as questões colocadas aqui, pergunto à Sônia quais são as formas de enfrentamento ao racismo ambiental e como esse impacto poderia ser evitado. Digo isso porque as pautas antirracistas parecem que as pessoas consideram ser bandeira de luta apenas do povo negro, das mulheres pretas, quando na verdade deve ser de todos. É a pergunta de Lealda Maria para a Sônia. Muito obrigado, Lealda. E é uma discussão que nós viemos fazendo, né? Eu não preciso ser negro para discutir o racismo. Eu não preciso ser mulher para discutir o machismo. Não é verdade? A gente precisa, e eles estão na nossa comunidade. É uma construção social enraizada na nossa sociedade. E para nós discutir o racismo, nós precisamos urgentemente descolonizar as instituições. Nós precisamos, se a gente não descolonizar o que a colonialidade, não construiu nas nossas instituições, que é instituições que ordenam a nossa vida, nós vamos continuar praticando o racismo. E uma das estratégias, né, é trazer a discussão racial por dentro das escolas. Eu só consigo compreender, por exemplo, eu só consegui ser Sônia, usar um cabelo crespo, usar roupas coloridas, não é verdade? Ter orgulho da mulher que eu sou, né? Isso eu passei para minha filha, Catiúcia Ribeiro. Catiúcia Ribeiro é o meu rebento, que hoje é a minha continuidade, né? E desde pequena, no seio, eu falo seio, porque a minha família é uma família de mulheres, né? No seio da minha comunidade, nós tínhamos, né, a compreensão do quanto o racismo precisa ser discutido na sociedade brasileira e de quanto o racismo tem que ser discutido no seio da nossa comunidade. Não tem que ser discutido só dentro dos quilombos. A escola, ela tem, não é, um compromisso histórico de descolonizar o conhecimento. E descolonizar o conhecimento, eu vou conseguir, né, que as crianças negras tenham orgulho, não é, da sua cor, orgulho da sua espiritualidade, né, orgulho do seu modo de ser e de existir. E as crianças brancas ser mais refratárias em relação ao racismo. É verdade. Se eu não trouxer isso para o espaço de discussão, o racismo ele vai continuar enraizado. Nós precisamos descolonizar as institucionalidades e, sobretudo, a escola. A escola é a maior construtora do racismo. Abdias dizia, a escola é o construto mental do racismo. Porque quando uma criança negra, aí, por exemplo, assim, ó, o livro didático é o instrumento pedagógico mais racista que existe. Né? Eu tenho uma filha de 20 anos que estuda a mesma história que eu estudei há 50 e poucos anos, não muda, não muda. E como é que nós vamos trazer essa descolonização dos conhecimentos? Né? É trazer, e começando pelos os instrumentos que a escola e que a escola apresenta. Por exemplo, o livro didático ainda retrata, na verdade, uma imagem totalmente negativa, que é, né, um homem negro no tronco e com o bumbum de fora e o outro batendo. A criança negra, quando vê aquela imagem negativa, ela não quer estar no lugar de quem é fracassado. Ela vai querer estar no lugar de quem tem uma referência, né, de quem tem uma visibilidade. Então, são imagens que nós precisamos, eu acho que descolonizar mesmo, para que a gente consiga, né, fazer uma discussão racial responsável. Eu disse lá no CBA uma coisa, depois eu fiquei pensando assim, o Abdias, a Sueli Carneiro, que é do Guelé 10, que é uma filósofa negra, ela disse que o racismo ele foi uma construção foi uma construção organizada no Brasil pelas elites intelectuais brancas e são reforçadas pelas elites intelectuais brancas, não é verdade? Então, né, a branquitude precisa se comprometer com a barbárie que é o racismo, se nós quisermos viver numa verdadeira democracia. Não existe democracia se não discutir o racismo. Não existe, é mentira.
Não existe democracia se a gente não discutir o machismo. Não existe, né? A nossa luta é inconclusa. Então, mexer nas estruturas hierárquicas moldada pelo preconceito, o racismo e o machismo, e os ismos, eu vou ter sempre os ismos, né? Impetrada pela sociedade da brancocêntrica do capital, nós não vamos... Daqui a 20 anos, como eu disse, eu vou estar aqui sentada, linda, maravilhosa, né? Olhando para vocês e discutindo a mesma coisa, que nós não vamos avançar, não é verdade? E o racismo, ele não é um compromisso de desconstrução da população negra, é um compromisso de desconstrução da população brasileira. Então, tem que estar nas institucionalidades, senão a gente não vai conseguir avançar. Perfeito, Sônia, perfeito. Né? Essas falas mostram o quanto que a gente precisa, né, continuar firme. O quanto a gente precisa continuar firme, né, nessa luta. Heloísa aqui. Participação especial. Então, quando a gente precisa continuar firme nessa luta, né, nessa discussão, e buscando que essas pautas elas sejam inseridas, né, em todos os espaços. E a gente está chegando ao final, né, dessa nossa conferência, desse nosso momento. E a gente quer agradecer de novo, né, a Sônia, a Lorivânia, e passar para a Selma, né? Selma, para agradecer também. Obrigada, Selma, também. Obrigada a todos e todas que participaram dessa conferência muito rica. Oi, gente. Então, nossa, estou muito feliz, né, por esse nosso encontro, né? Primeiro, reencontrar pessoas que eu já não via há alguns dias, né? Depois das nossas intensas aulas. Estou muito feliz com a participação de Sônia e de Lorivânia, muito feliz com a indicação, Lorena, a sua indicação foi um presente para nós, de Sônia, e certamente a participação de Lorivânia também, um presente para todos vocês que estão aqui. Eu estou falando todos vocês porque eu já nunca é demais ouvir Lorivânia, as suas contribuições, as suas, eu chamo de travessias, né? São as travessias diversas que nós fazemos, e de Sônia, e o quanto nos anima, né? E por saber que nós podemos contar com vocês, né? Que nós não estamos sozinhas. Às vezes a gente se pega de fato, Lori, nessa solidão da mulher negra, seja muitas vezes nas nossas organizações, nos nossos, sei lá, grupos de trabalho, nas universidades, cursos, seja lá onde for. Mas quando a gente se encontra e quando a gente se olha, acho que a gente se fortalece e a gente sai com essa sensação de que do nosso compromisso político com as nossas, né? De nós, mulheres, continuarmos encorajando outras meninas e mulheres a, de fato, se atreverem a mudar o mundo, né? Se nós estamos aqui porque as nossas mais velhas, elas se atreveram, elas pavimentaram o chão para que a gente chegasse até aqui, né? Então, a gente honra as nossas ancestrais, também fazendo essa missão, aceitando essa missão de continuar pavimentando e ajudando a mudar o mundo que é possível, um mundo que seja justo, um mundo em que a gente tenha o direito de viver com dignidade. Então, quero agradecer a todas as pessoas que ficaram até o fim, são 70 pessoas agora, tivemos aí umas 85 pessoas, né? Agradecer às monitoras que estão sempre dando suporte, Daniele aqui presente, e todas as demais, pelo carinho, pela atenção de vocês. E eu gosto de falar dessa especialização, né? Até feminismo, agroecologia e antirracismo. Eu acho que foi um avanço.
mas a ONU diz que para alcançarmos a equidade de gênero será necessário mais de 130 anos, salvo engano. Nós não estaremos mais aqui, mas eu acredito verdadeiramente que esse passo que nós demos com essa especialização, que a gente vai dar outros e que a cada dia a gente vai avançar numa sociedade que, de fato, ela nos represente, ela seja plural, ela seja equitativa e ela, de fato, seja antirracista. Então, parabéns aí a todas as companheiras, colegas, Lorena, Ana Paula, que está aqui também. Então, é isso, gente. Boa noite. E saiam daqui incomodados, incomodadas, inquietas e fazendo a revolução, tramando aí, né, confabulando a revolução no mundo. Selma, eu posso só... Selma, sigam a nossa escola ancestral chamado AG1 Filosófico. AG1 Filosófico, nós trabalhamos com outras perspectivas filosóficas e outras ciências a partir de Kemet, que é o Egito, que foi renomeado pelos gregos. Ali nós temos uma proposta emancipatória e humanitária de mundo, né, que faz um contraponto ao Ocidente. Axé. Muito obrigada, Sônia. Só repete, por favor, Sônia, AG1. AG1 quer dizer comida, é comer em africano. AG1 filosófico é comer conhecimento. Ai, que delícia. AG1 filosófico. Exu. Beijo, meninas. Muito obrigada.